Eduardo, a professora de Sociologia passou um trabalho com o tema A Precarização do Trabalho Uberizado. Mulher, mas eu não sei nada sobre esse tema. Bora pesquisar? Ontem eu vi um vídeo, era tipo uma entrevista, que falava exatamente sobre isso. Olá, sejam bem-vindos ao nosso jornal. Hoje vamos discutir sobre um tema que impacta milhões de trabalhadores ao redor do mundo: a precarização do trabalho e a uberização. Também vamos discutir sobre alguns autores: Ricardo Antunes, David Graeber e Guy Studd. Começamos com Ricardo Antunes, um dos maiores críticos sobre precarização de trabalho no Brasil. Ele argumenta que a flexibilização de trabalho leva à desregulamentação e à perda de direitos no Brasil. Agora vamos falar sobre Guy Studd, autor do termo precariado. Ele descreve um novo grupo social que vive na insegurança econômica. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Por último, temos David Graeber, conhecido por seus trabalhos sobre o valor do trabalho e a burocracia. Ele critica a forma de como o trabalho é desvalorizado na sociedade contemporânea. Conseguimos falar com o entregador de aplicativo aqui de Itapipoca. O mesmo preferiu não se identificar, mas conseguimos algumas informações a seguir. Você se sente satisfeito com a flexibilidade de horários que o trabalho oferece? Por quê? Sim, eu acredito que sim, porque eu tenho essa liberdade de flexibilidade de horário, né? E se em algum momento eu precisar me ausentar por alguma questão importante, seja de mim ou da minha família, eu posso chegar para os meus superiores e falar isso, principalmente com antecedência, né? Para não ter imprevistos, né? Já aconteceu casos de pessoas que se ausentaram do trabalho sem aviso prévio, né? E isso acaba prejudicando, às vezes, o trabalho das pessoas que estão ali. Mas questão de flexibilização de horário é até tranquilo, porque a gente tem horário, pelo menos no meu trabalho, né? A gente tem horário de manhã e à noite. Se eu não puder trabalhar de dia, eu posso falar com o meu superior para tentar trabalhar à noite. E aí eu posso cobrir horários de pessoas que não trabalham de dia e assim por diante. Quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia? Bom, acho que talvez o principal desafio seja lidar com clientes que não tenham uma boa educação, vamos dizer assim. Que eu acho um primordial do nosso trabalho é a gente ser educado, principalmente, e a gente sente quando os clientes ou até mesmo estabelecimentos abordam o entregador de aplicativo de uma maneira não tão educada. Eu acho que para mim, né, o principal motivo, um dos principais desafios é a questão da educação das pessoas, né? A forma como os clientes nos tratam. Você já se sentiu pressão para atender a uma demanda maior em determinados horários? Como lida com isso?
sim, eu consigo sentir isso, né? Com a questão da alta demanda, né? Rotas que são contramão às vezes, e nas consequências nas rotas de entrega tem clientes que reclamam do atraso, tem estabelecimentos que reclamam do atraso, e praticamente todos os dias eu tenho que lidar com isso. E tem algumas vezes que eu já me desesperei, tem algumas vezes que eu realmente paralisei, né, por conta da alta demanda, né, que muitas rotas chegam de uma vez e às vezes você fica sem saber para onde ir, né. Mas eu acho que o segredo essencial é não ficar desesperado, é fazer as rotas cada um por vez, né, tudo no seu devido tempo. E se eu realmente não conseguir, porque nas entregas eu consigo pensar qual a entrega que eu vou demorar e qual a entrega que eu vou mais rápido, né? E se for possível, eu falo com os meus superiores para transferir a entrega para outro entregador que esteja mais próximo, que assim a gente vai conseguindo atender a demanda, né, dos clientes mais rapidamente. Quando falamos em trabalho uberizado, estamos nos referindo a um modelo de trabalho que se caracteriza pela intermediação digital. Isso significa que os serviços são oferecidos por meio de plataformas online, como o Uber, iFood e outras. Nesse sistema, os trabalhadores atuam como freelancers ou autônomos, sem um vínculo formal com a empresa. Um exemplo bem comum é o motorista de aplicativo. Ele utiliza seu próprio carro para prestar serviços de transporte, mas não tem um salário fixo, benefícios como férias ou 13º salário, e muitas vezes precisa arcar com seus próprios custos, como combustível e manutenção do veículo. Esse modelo de trabalho traz uma flexibilidade que pode parecer atraente à primeira vista, já que os trabalhadores podem escolher seus horários e decidir quando querem trabalhar. No entanto, também cria uma enorme insegurança financeira, já que a renda pode variar muito de um mês para outro e não garantias de trabalho constante. Além disso, muitos trabalhadores enfrentam condições desafiadoras, como longas jornadas, falta de direitos trabalhistas e uma desconexão com a empresa para a qual prestam serviços. Essa precarização do trabalho uberizado é um tema importante para discutirmos nos dias de hoje. Eduarda, depois dessa reportagem que tu me mostrou, eu vou saber apresentar o meu tema. Verdade. Agora fiquem aí com os conceitos que a gente aprendeu. O trabalho, em sua essência, pode ser definido como uma atividade humana, internacional, que visa a produção de bens e serviços. No entanto, essa definição simples não captura toda a complexidade do que significa trabalhar, em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos. As ciências sociais nos ensinam que o trabalho não é apenas uma questão econômica, ele também é um espaço de interação social e construção de identidade. Através do trabalho, as pessoas não só garantem sua subsistência, mas também estabelecem relações de poder, criam redes sociais e constroem seu sentido de pertencimento. Além disso, o trabalho é influenciado por fatores históricos e culturais. Por exemplo, as transformações na organização do trabalho ao longo dos séculos, desde o feudalismo até a Revolução Industrial e a Era Digital, moldaram a forma como entendemos e vivemos o trabalho hoje. É importante também destacar as desigualdades que permeiam o universo do trabalho. As ciências sociais nos ajudam a analisar como questões de classes, gênero e raça afetam as oportunidades e condições de trabalho. Assim, ao estudarmos o trabalho, devemos considerar tanto as suas dimensões econômicas quanto suas implicações sociais. Conceito de uberização. A uberização é um fenômeno que se refere à transformação do mercado de trabalho através de mediação de plataformas digitais.
onde trabalhadores se tornam prestadores de serviços autônomos, frequentemente por meio de aplicativos. O termo deriva da empresa Uber, que revolucionou o setor de transporte ao conectar motoristas a passageiros através de um aplicativo. Flexibilidade. Os trabalhadores têm a liberdade de escolher quando e quanto tempo desejam trabalhar, podendo ajustar suas atividades conforme suas necessidades pessoais. Autonomia. Os prestadores de serviços operam como autônomos, o que significa que não têm vínculos formais com as plataformas que utilizam. Isso pode ser visto como uma vantagem pela liberdade que oferece. Precarização. Apesar da flexibilidade e autonomia, a uberização também traz desafios significativos. Os trabalhadores muitas vezes não têm acesso a benefícios tradicionais, como férias remuneradas, seguro, saúde ou aposentadoria. Isso pode levar a uma segurança financeira e social. Dependência das plataformas. Os trabalhadores dependem das plataformas para obter trabalho, o que pode criar uma relação desigual entre os prestadores de serviços e as empresas que controlam essas plataformas. Economia gig. O fenômeno está inserido em um contexto mais amplo, conhecido como economia gig, onde trabalhos temporários e freelancers estão se tornando cada vez mais comuns. A uberização representa uma mudança significativa na forma como pensamos sobre trabalhos e empregos, levando questões importantes sobre direitos trabalhistas, regulamentação e o futuro do trabalho em um mundo cada vez mais digitalizado. A mais-valia no trabalho uberizado refere-se à exploração dos motoristas que geram valor ao transportar passageiros, mas recebem apenas uma parte desse valor após as taxas das plataformas. Eles são considerados autônomos, sem direitos trabalhistas, o que resulta em precarização e insegurança financeira. Isso permite que as empresas maximizem lucros, enquanto os trabalhadores enfrentam condições instáveis. A alienação, conforme Marx, refere-se à desconexão dos trabalhadores em relação ao produto e ao processo de trabalho. Quando associada à precarização, isso se manifesta na falta de controle sobre condições laborais, desumanização e vulnerabilidade. Os trabalhadores sentem-se desconectados do que fazem e o que gera estresse e insatisfação. Em suma, a precarização intensifica a alienação, resultando em uma experiência laboral negativa.